Olá, uma linda, maravilhosa, verdejante noite a todos, com muita paz, com muito amor, com muitos entendimentos na noite de hoje. Hoje, nosso querido Evandro está ocupado, então eu vou dar nosso prosseguimento aos nossos entendimentos sobre esse tema que vamos estudar, que é sobre a doença enquanto um caminho. Antes de eu entrar nesse tema, deixa eu me apresentar devidamente. Eu sou Bruno Sá, sou terapeuta, numerólogo, rumenal, professor de física, trabalho junto com o Evandro no grupo espírita Fraternidade Filhos de Aruanda. Faço parte do grupo Sangue Alpatinas Solares e tem esse projeto junto com o Evandro para a gente poder entender e prosseguir nesses aprofundamentos dentro de nós mesmos. Então, boa noite a todos que estão entrando, gratidão profunda de coração a cada um que se dispôs nesse momento a estar junto conosco e compartilhar desses saberes que são nossos, não meu ou somente do Evandro. Hoje, o tema que nós temos é a doença como um caminho. Antes de entrar nesse tema, propriamente dito, vamos entender o que é o adoecimento, o que é esse estado em que normalmente a gente quer evitar a todo custo, mas que ele também pode servir como um refúgio para que nós não trabalhemos o nosso próprio desenvolvimento. A saber, o adoecimento ele é uma resposta natural a conceitos mentais. Todo adoecimento, antes de manifestar no corpo físico, ele foi um pensamento. Ele teve a sua origem na nossa mente. Dentro das linhagens antigas, principalmente citando o Kybalion, lá no Egito Antigo, com Hermes Trismegistus, ele falava que o universo por si ele é todo mental. E se ele é mental, ele é uma criação de uma mente, de uma consciência maior, e nós somos a imagem e semelhança dessa consciência maior, nós também podemos gerar os mesmos efeitos dessa consciência maior. Ou seja, se a consciência maior, ao se expandir na sua manifestação, ela gera o universo, nós, ao expandirmos em nossa manifestação, nós criamos coisas no nosso universo pessoal, também conhecido como corpo físico. Então, o que seriam essas manifestações? Seriam conceitos que nós temos em nossa mente, assim como a mente universal, ou a fonte criadora, ou Deus, a forma como vocês querem se referir à presença. Ele tinha conceitos criados que a gente dá o nome de Akasha, né? A Akasha, a grande sabedoria do que existe no cosmos, e essa consciência, ao permear essa sabedoria, ela manifesta aquilo que nós chamamos de realidade. Nós temos o mesmo esquema dentro de nós. Nós temos o nosso espírito, nossa chama criadora, né? A nossa centelha divina, e essa centelha, ao se expandir, ela empurra os conceitos que estão na nossa mente para que se possa gerar aquilo que a gente chama de sabedoria, que é nada mais, nada menos do que uma vivência. Então, quando o espírito põe o conceito em movimento, ele vive aquele conceito, ele tem uma experimentação, ele recolhe os frutos dessa experimentação, que é chamado de sabedoria. Sabedoria, para todo mundo, é uma palavra muito bonita mesmo. Todo mundo quer ter sabedoria, mas não todos querem ter a experiência que gera a sabedoria. Muitos querem comer o arroz, mas poucos querem plantar ou lavrar a terra.
Então a gente tem esse lavrar a terra como um processo da manifestação desses conceitos que estão na mente. Então eu tenho um pensamento, meu espírito se expande, esse pensamento me faz ter uma ação e essa ação tem uma consequência. E essa consequência é o que a gente chama de vivência e sabedoria. E onde entra o adoecimento nisso tudo? Pensamento, por si só, ele é neutro, certo? Um pensamento, por si só, é neutro. Aquilo que nós damos vazão a esse pensamento é que a gente vai colocar ele sendo positivo ou negativo. Então, por exemplo, eu gosto de empada. Empada é um conceito que eu tenho em relação ao alimento e que eu tenho uma preferência por esse alimento, né? Sempre que eu posso, eu como empada. Então, por si só, é neutro. Então, se eu comer uma empada, eu vou ter meu espírito vai estar expandindo, eu vou estar procurando uma empada, vou lá e como e sacio minha vontade de comer empada. Contudo, se eu tenho pensamentos recorrentes sobre a empada, que não me permitem fazer outra tarefa até saciar a minha vontade de comer uma empada, isso já não é um pensamento que vai me dar uma vivência positiva, porque eu vou estar preso à questão de pegar a empada e ficar somente obcecadamente focado em comer a empada. Então, o ato de pensar na empada já me leva a uma experiência de dor, porque eu vou procurar incessantemente resolver essa minha vontade de comer uma empada. Então, percebam que o pensamento sobre querer comer uma empada, que seria algo positivo, ele se torna nesse instante uma obsessão e um adoecimento da minha vontade, porque eu incessantemente vou procurar satisfazer essa vontade e toda vez que esse pensamento vem à minha mente, eu vou buscar muito, muito, muito ter esse desejo de realizar, de comer uma empada. Então eu me torno um obcecado. Então eu entro num processo de adoecimento. Isso é a forma como nós manifestamos os adoecimentos, na verdade, como a gente manifesta tudo na nossa existência. O adoecimento é só um ponto. Temos que lembrar também que o corpo físico ele é um corpo extremamente perfeito. Em que sentido? Que ele manifesta tudo aquilo que é dado a ele. Então, se é dado a ele coisas positivas, ele vai manifestar coisas positivas. Se é dado a ele pensamentos e emoções negativadas, ele vai manifestar emoções e pensamentos negativados nele. Ele simplesmente é perfeito nesse ponto. Ele fica o tempo todo esperando o que vocês vão me dar para que eu possa realizar. E aí quando ele recebe, ele manifesta. Então entendam que o corpo físico ele é perfeito nesse sentido, ele vai manifestar basicamente tudo aquilo que é dado pelos corpos sutis a ele. Agora que a gente entendeu como é o processo do adoecimento, a gente pode pensar no processo inverso. Como é o caminho desse adoecimento? O que eu busco? O que eu trago para a minha existência, para a minha vida, para que eu caminhe dentro desse adoecimento? No geral, nós não queremos um adoecimento, nós não queremos estar de uma maneira frágil ou fragilizada na vida. Nós queremos ter uma vida leve, uma vida plena, uma vida em que nós possamos seguir e ter as nossas vivências mais positivas possíveis. Só que aquilo que eu entendo como leveza pode não ser uma leveza.
Aquilo que eu entendo como seguir tranquilo na vida pode não ser bem isso. Isso depende muito daquilo que eu coloquei na mente, daquilo que eu conceituei como sendo leve, aquilo que eu conceituei como sendo uma plenitude para a minha própria pessoa. Então imagine que vocês que estão me assistindo aqui ao vivo no Instagram, ou aqueles que vão assistir depois essa live, ou aqueles que estão assistindo no YouTube também, que a gente faz depois a gente faz o processo e coloca ele lá no YouTube. Vocês não querem ficar doentes. Ficar doente é muito chato, sabe? Demanda muita questão, a gente se torna impossibilitado. Mas o seu emocional, ele está pronto para que você possa viver consigo mesmo? Reflita nesse instante. Você está pronto para viver consigo mesmo? E saber que você é um ser individual, que nasceu sozinho e vai morrer sozinho? O seu emocional está pronto para aceitar isso? Talvez muitos daqueles que estejam assistindo esse vídeo possam dizer, sim, eu estou pronto. Mas quando faz uma olhada para dentro, uma autorreflexão, começa a ter esse sentimento de solidão interno. E nesse período de quarentena, esse estado de solidão se intensifica, porque nós não fomos ensinados a viver conosco mesmo. E se nós não fomos ensinados a viver conosco mesmo, nós vamos buscar companhia de outros pares. E uma das formas que a gente faz, infelizmente, é o caminho do adoecimento. Nós entramos em um processo de adoecimento, de tal maneira que nós permanecemos neste adoecimento para que nós não fiquemos sozinhos. Existem pessoas que preferem estar exatamente a questão da autoanálise. Nós não fomos ensinados. Existem pessoas, e até mesmo nós, quando o estado sem uma percepção de si mesmo, que mantém um estado de doença porque tem medo de ficar sozinho, medo de encarar a pessoa mais importante da própria existência. E eu não estou falando isso como um sermão, eu estou falando isso como um atestamento. Quem que é a pessoa mais importante da nossa existência? Não é papai, não é mamãe, não é nossos filhos, não é nosso pet, não é nenhum dos nossos parentes, por mais queridos que sejam. A pessoa mais importante da nossa existência, aquela que a gente tem que olhar com muito carinho, com muito amor, somos nós mesmos. E como nós não fomos ensinados a viver conosco mesmo, inclusive nós fomos desencorajados a ter o alto amor, porque é considerado egoísmo. O amor a si mesmo é considerado um amor egoísta. Ele é um amor egoísta, é o amor do ego. Nós somos ego, nós temos o nosso ego. O ego é uma ferramenta de sobrevivência da vida do coletivo. Então ele é importante. Nós temos que ter amor ao ego. A gente não pode ter devoção ao ego. E essa que é a diferença. Então quando a gente tem amor à persona, a nós mesmos, nós cumprimos o segundo mandamento. Está lá escrito. Eu vou citar a Bíblia porque é de mais rápida associação, mas se vocês olharem qualquer livro sagrado, qualquer um, se vocês olharem nos Vedas, nos Upanishads, nos Sutras, se vocês olharem no Alcorão, no Talmud, vocês vão encontrar lá bonitinho que você tem que se amar e dar a mesma qualidade de amor ao outro. Então nós não fomos incentivados a isso.
E aí geramos em nós um estado de contrariedade tal que o corpo físico só tem um único caminho para percorrer, que é adoecendo. E ao adoecer, nós temos a atenção, nós temos a preocupação externa. Nós entramos numa zona de conforto, e eu estou falando no plural porque eu também me incluo nisso, recorrentemente, quando eu não tenho essa auto-observação, de entrar numa zona de conforto, do qual eu sou procurado, do qual eu sou buscado, do qual eu sou uma pessoa que tem uma importância e uma relevância de pensamento aos outros, ao ponto de me ligarem, de mandarem um WhatsApp, de me pedirem para que as outras pessoas deem notícia para mim. E aí eu me sinto importante porque é dada uma importância a mim, sendo que eu não dei essa importância, e essa importância é uma importância externa. Com isso, o meu adoecimento, ele se torna o caminho que eu percorro de tal maneira a sustentar um estado que eu não tenho internamente. Isso é uma forma da gente ver esse processo de doença, que é eu estou e me mantenho no estado adoecido para que os outros sustentem aquilo que eu não fui ensinado a ter, que é amor próprio. É uma vivência comigo mesmo e entender que eu sou um ser pleno e completo e que eu estou com os outros porque os outros são seres plenos e completos. Então nós temos uma sociedade plena e completa. Isto é o que deveria ser ensinado para nós, porque é isso que está escrito há mais de 6.000 anos, em todos os textos, em todas as religiões, em todos os credos, em todas as manifestações que o divino encontra para trazer uma mensagem para a gente. Nós somos plenos. E aí, como eu não entendo isso, porque eu não fui ensinado a isso, o caminho da doença é o caminho que eu encontro essa plenitude externa. E aí todas as pessoas se lembram da minha existência. E aí eu consigo lembrar que eu sou um ser que existo. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque aquele que toma uma consciência de que esse estado de dor, esse estado de zona de conforto, aquele que toma consciência mesmo, vê que é uma falsa realização. E aí ele pode começar a investigar a si mesmo e falar assim: olha, cansei, esse é um estado que eu não quero, é algo que eu não quero mais para mim. E aí começar a fazer o processo inverso. Por que que eu ainda me machuco? Por que que eu ainda não me aceito? E aí é que vem a busca do autoconhecimento. É simples? É. Mas a zona de conforto é uma coisa tão gostosa, a gente senta naquele sofá macio, aquele sofá quentinho, com o ventilador tocando na gente. E a gente não quer sair, por mais chato que seja, a gente não quer sair. A gente quer ficar lá dentro. O problema é que o sofá tem pulga. O problema é que o ventilador tem cheiro de queimado. Mas dá para aguentar, não dá? Dá para ficar lá dentro? Eu não quero levantar desse sofá. Eu dou uma coçadinha aqui, eu dou uma coçadinha ali, e o sofá tá macio. Esse cheiro não é tão ruim assim, dá para suportar, né? Enquanto estiver refrescando meu calor, dá para eu manter. Agora, vai chegar um ponto em que isso cansa. Isso cansa. E é essa que é a beleza. Quando cansa, o cansar
de manter aquele estado, fala, chega. Aí começa a autoinvestigação, começa a buscar internamente as ferramentas que a gente não teve, que é viver consigo mesmo, independente de quem esteja ao nosso lado ou de não ter ninguém ao nosso lado. Porque quem sustenta esse estado adoecido para que outros estejam próximos de si, quando se cura, as pessoas somem. E esse é o ponto que ele não quer. É o ponto que nós não queremos. Nós não queremos nos curar para que as pessoas não deixem de nos procurar. Nós não queremos sair do sofá, por mais que tenham as pulgas picando a gente, porque lá é macio. Agora, quando chega o cansaço, cansei, aí vai procurar o processo de cura. E aí começa a ter esse desenvolvimento, a esse desenrolar. Eu acredito, crença pessoal, através da minha vivência, e eu compartilho isso com o Evandro, porque nós já tivemos várias conversas sobre esse assunto, que todos os processos, independente de quais sejam esses processos, eles podem ser resolvidos, eles possam ser trabalhados. Se vocês quiserem utilizar a palavra, eles podem ser curados. A gente só precisa procurar o cerne da questão. Então, quando eu canso de sofrer, e vai chegar um ponto que a gente vai cansar de sofrer, seja nesta existência, seja em qualquer outra existência, nós somos seres multi-existenciais. Então, se nessa existência eu não cansei de estar lá na minha zona de conforto, sentadinho no meu sofá macio, cheio de pulga, eu vou cansar em uma hora e ver que esse sofá não vale a pena. Eu vou ter que levantar, eu vou ter que lavar o sofá, eu vou ter que desinfetar o sofá, e se porventura eu ver que o sofá está irremediavelmente cheio de ovinhos de pulga que não tem como aplicar remédio, eu vou ter que jogar o sofá fora. Se eu cansei do meu adoecimento, eu vou ter que procurar a raiz desse adoecimento, e essa raiz está sempre dentro de nós, dentro dos nossos conceitos. É a questão da autoinvestigação. Autoinvestigação é uma palavra muito legal, que é uma palavra mais legal ainda, reforma íntima. Pronto. Reforma íntima todo mundo conhece. Nem que seja, se já passou e já deu uma lida rapidinho nos livros de Kardec, ou pelo menos já foi no centro tomar um passe, já viu a palavra, já reforma íntima. Então não quer usar a palavra autoinvestigação? Reforma íntima. Pronto. Então o que é a reforma íntima? Reforma íntima é você pegar um balde, desinfetante, rodo, esfregão, entrar para dentro daquele quartinho de bagunça e limpar. Rever conceitos, rever experiências, rever a vida. Por mais difícil que tenha sido a sua vida, por mais difícil que tenha sido a minha vida, sempre nós podemos procurar pontos em que de entendimento e de sabedoria. E quando isso acontece, aquilo que passou é como se não mais vibrasse no agora. E se não vibra mais no agora, eu não estou dizendo que tem que se jogar fora ou fazer experiência para anular isso. Tudo aquilo que é anulado é jogado embaixo do tapete e volta como adoecimento para te lembrar que tem algo a ser resolvido. Então, é olhar para aquilo e tirar uma sabedoria daquilo. Sempre pode ser tirada uma sabedoria. E quando tira a sabedoria, o adoecimento some. Porque o corpo, ele vai olhar para aquilo e ver que não tem mais função. E é aquilo que eu falei no início da nossa
live/aula. Se o corpo, como um ser perfeito que ele não encontrar uma função para aquilo que está manifestado nele, minhas queridas, meus queridos amigos, porque vocês são meus amigos, ele exclui aquilo que ele não encontra função no sistema dele, ele exclui. E se ele exclui, a gente tem aquilo que a medicina usa como, tem uma palavra até bonita para não falar milagre, que é remissão. Ele entra num processo remissivo em que o adoecimento ele começa a diminuir e some. Nós que gostamos de estar dentro do vocabulário mais religioso, a gente pode utilizar a palavra milagre. Mas no fim das contas, é um processo dentro da mecânica que foi construído o corpo, que é normal, é um mecanismo normal. O corpo, ele é completamente ergonômetro. Ele funciona de uma perfeição tal que se ele encontra uma função, ele manifesta. Se ele não encontra função, ele retira. Se não está tendo função, o nosso cérebro, enquanto acumulador de conceitos, pode não achar função, mas para a mecânica do corpo, aquilo tem função, porque senão não estava manifesto. Para que serve o apêndice? Conceitualmente eu não encontro função do apêndice, mas para a mecânica do corpo ele tem uma função, senão não estava manifesto. Então, vamos dar um exemplo bem prático, bem legal. Gripe. Gripe é uma coisa bacana. Dentro da metafísica da saúde, gripe é lido como contrariedade. Dentro daquilo que eu vivenciei, é contrariedade. Tá? Pode ter uma diferença conceitual, mas dentro daquilo que eu vivenciei e experimentei, gripe tem muita ligação com contrariedade. A grosso modo, tá? A gente não está investigando casos particulares. Gripe tem a ver com contrariedade. Se eu resolvo aquilo que está me gerando contrariedade, a gripe some. No meu caso, toda vez que eu defronto com um conceito, um conhecimento que vai contra aquilo que eu tenho dentro de mim, por exemplo, eu pego um conhecimento novo. Não trabalho com cinesiologia, aí começo a estudar cinesiologia. Isso vai confrontar aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí, se eu não me permito vivenciar essa contrariedade e continuo martelando que meu conceito é diferente deste, isso internamente, eu gripo. E aí vivo todos os 7 dias com o nariz entupido e falando igual todo bom homem, né? Estou morrendo. Agora, quando eu entendo que o processo que eu estou passando através da autoinvestigação é o processo de confrontar um conhecimento novo com um conhecimento velho, todo o processo gripal ele some. E a gripe não dura mais do que 1 ou 2 dias, sendo que ele teria aquele processo de 7. Por quê? Porque eu sofri uma cura miraculosa? Não, porque eu fiz o processo de procurar em mim a causa. Então, o que eu fiz? Eu fiz um caminhar para dentro. E quando a gente caminha para dentro através de um estado de adoecimento, nós resolvemos tanto o adoecimento quanto nós abrimos a nossa possibilidade para entender mais profundamente dentro de nós mesmos. Deixa eu ver aqui o que a Ela escreveu para nós. Temos que senti-lo na sua essência, daquilo que te incomoda, pois se não resolvemos, ele retorna. Exatamente. É muito legal que existem lindas e maravilhosas técnicas holísticas
E eu não estou falando mal, só estou comentando sobre elas, que elas realizam um processo, te elevam energeticamente para o estado natural. Qual que é o estado natural? O estado de saúde plena. Mas não trazem, depois disso, um entendimento de como manter essa saúde. Tá? Como eu falei, só estou dando exemplo. Se a pessoa que está nesse estado recebeu essa energização, atingiu esse estado e se identificou com esse estado, então ela internamente, inconscientemente, ela fez o caminhar para o estado natural dela, o estado natural de bem-aventurança, por assim dizer. Agora, passou o período daquele bem-estar, a frequência dela voltou e ela não se identificou daquele estado como seu estado natural, ela preferiu estar no estado normal, que é o estado adoecido, aí ela volta a ter os mesmos sintomas. Então percebam que quando eu tenho esse processo de energização e volto ao meu natural, ao natural de nós mesmos, que é o estado de bem-aventurança, tá com saúde legal, bem-estar, nenhuma dor, esse é o estado de bem-aventurança. E esse estado aqui é o estado de, tá doendo, mas dá pra uma aspirina resolve. Tá sangrando, daqui a pouco passa que eu tomo remédio. Se a gente está nesse estado aqui que é o normal e não está no estado natural, esse caminho entre o normal e o natural é um caminho de autoconhecimento. Então a doença, quando a gente encara ela como um professor, ela nos permite buscar o caminho do autoconhecimento a fim de resolvê-lo. Só que esse caminho não é um caminho bonito, não é um caminho com flores, não é bem pavimentado. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que buscar aquilo que hoje nós damos o nome de sombra. A gente tem que pegar a sombra, a gente tem que colocar na nossa frente, falar assim, bom dia, quer tomar um chá comigo e comer biscoitos para conversarmos? Vamos revisitar o nosso passado? Esse é o caminho do autoconhecimento, esse é o caminho do qual o adoecimento nos convida a trilhar para que possa resolver o próprio adoecimento. Então nós tomamos o adoecimento como um incentivo a procurar dentro de nós mesmos, que é onde está a raiz, esse ponto em que nós temos que resolver. E ao procurar esse ponto em que temos que resolver, nós aproveitamos e temos outros entendimentos. Então, ao procurar o porquê que eu estou gripando, que esse estado de contrariedade, eu percebo que eu estou sendo intolerante a uma gama grande de conhecimentos. E quando eu estou percebendo isso, eu posso inclusive resolver esse estado de intolerância, porque se eu estou tendo contrariedade, eu não estou conseguindo acessar esse conhecimento junto com esse. Então eu estou sendo intolerante a ele. Então quando eu resolvo essa gama de intolerância, eu resolvi várias outras coisas que poderiam gerar um adoecimento no futuro, somente porque eu fui procurar o motivo da minha gripe e do meu estado de contrariedade. Esse é o caminho pelo qual o adoecimento nos convida, como um grande professor, a trilhar o caminho do autoconhecimento, da autoinvestigação, para que possa resolver o adoecimento e fazer aquilo que nós temos conhecido na grande literatura religiosa como milagre. E nada mais é do que nós operarmos os mecanismos do divino por nossa própria conta. Bacana? Isso tudo nós estamos imbuídos internamente desse conhecimento. Nós intuitivamente sabemos isso. Nós sensorialmente sabemos disso. Mas nós conceitualmente não queremos resolver. Porque conscientemente eu estou sendo paparicado, eu estou sendo buscado,
eu estou sendo importante para outras pessoas. E como eu estou sendo importante para outras pessoas no estado do meu adoecimento, por que, eu vos pergunto, eu vou querer resolver uma coisa que está me dando um grau de felicidade, mesmo que limitado? Não vou buscar de jeito nenhum. Tá gostoso, tá quentinho. As pulgas nem me incomodam tanto assim, até já acostumei, né? Eu sei até que horas que elas picam com mais intensidade lá no meu sofá cheio de pulgas, né? O sofá macio, cheio de pulgas. Até tem um reloginho que eu consigo saber que horas que elas picam com mais intensidade, que horas que elas picam com menos intensidade. Essa hora que ela pica com menos intensidade dá para dormir. Quando pica com mais, eu dou uma ajeitadinha, mexo para um lado, mexo para o outro, tá bonito, tá legal. As pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você é guerreiro, né? Você está enfrentando esse sofá aí com pulgas e não, elas nem te incomodam, né? Elas não, você está lá firme, né? Você é forte. Nossa, eu não teria sua força de enfrentar isso, empoderando, né? Só inflando. Fala, não, eu sei, mas eu só tenho sofá para dormir, só tenho sofá para sentar. Assim, eu vou levando. Nossa, você... Não, aqui, toma aqui, vou fazer um café para você, vou comprar uns biscoitos. Não, tá... Vocês entenderam esse processo de zona de conforto? Esse processo de ganho secundário? A palavra que eu estou tentando lembrar desde o começo da live é ganho secundário. Vocês estão entendendo o ganho secundário que possa ter? O ganho principal é: eu me curo, eu tenho entendimentos e eu fico pleno comigo mesmo. E as pessoas vão embora, porque não precisam mais me paparicar. Esse é o ganho principal. Qual que é o ganho secundário? Eu me acostumo com a dor, eu me acostumo em estar sentado num sofá macio cheio de pulga, mas as pessoas me trazem café, me trazem biscoito. Exatamente, Ellen. O vitimismo, ele é cômodo. Não é às vezes, não. O vitimismo é cômodo. A vítima não é cômoda. Permanecer no estado de vítima é cômodo. Tá? Porque aí eu posso contar meu problema o tempo todo e sempre tem alguém que vai ouvir o meu problema. Agora, quando eu canso de contar o meu problema, o único caminho que eu tenho é aceitar que acabou a história já foi. Meus 15 minutos de fama já foi e agora eu vou seguir meu barco, tocar meu rumo e viver, mesmo que as pessoas não me papariquem. Então, a doença enquanto caminho, ela tem essas duas rotas. Ou a rota do ganho secundário, e aí eu não faço autoinvestigação, eu mantenho o mesmo estado. Aí eu faço controle do médico. O médico é bacana, o médico é legal, o médico é importante. Tá? Eu não estou desprezando os médicos, e nenhum terapeuta sério vai desprezar os médicos, porque eles são especialistas no corpo físico. Tá? Não é isso. Eu só estou comentando e trazendo a esse entendimento que a raiz de todo adoecimento é um conceito equivocado, e que para encontrar a resolução desse conceito equivocado, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. E para eu poder olhar para dentro de mim mesmo, eu não posso ficar preso a ganhos secundários, porque os ganhos secundários me fazem ficar quieto. A gente está numa trilha, subindo uma montanha, e na metade da trilha a gente para um pouquinho para beber água. E o legal para quem já fez caminhada por um percurso muito grande é a simples fala: não deixa esfriar o corpo, porque se esfriar o corpo você vai ficar com preguiça de continuar andando. Então você senta, você toma água, você olha para a paisagem, depois levanta e continua andando. Agora, se você senta
e o corpo esfria, você não vai querer andar de novo, você vai querer ficar sentadinho ali. O problema é que a gente está no metade do caminho, então você tem duas soluções: ou você termina a trilha, ou você volta para trás, porque você está exatamente na metade, não tem outro ponto. E se esse adoecimento já manifestou no corpo físico, você tem duas soluções: ou você acomoda no adoecimento, ou você busca solucioná-lo. E aí você pode solucioná-lo pela forma tradicional, pela investigação médica ou investigação terapêutica, ou você faz aquilo que é mais difícil, que nem a Marise fala, que é sair da zona de conforto, sair dela por conta dos benefícios e fazer uma investigação, fazer a pergunta para a pessoa que mais te ama: como é que eu saio desse lugar? Como é que eu cheguei neste lugar? Como é que eu saio deste lugar? E para sair deste lugar, o primeiro ponto crucial e mais importante: comece a olhar para si mesmo. Comece a reparar que tipo de pensamentos normalmente você tem. Então você tem que parar, sentar e começar a observar a sua própria mente. Que tipo de emoções normalmente te roda? Certo? Então comece com pensamentos, depois com emoções e depois as sensações. O caminho para o adoecimento estar lá no corpo físico é pensamento, emoção, sensação, corpo físico. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu olho para uma determinada pessoa, eu olho para a pessoa e sinto: eu não gosto dessa pessoa. Começa com isso: eu não gosto dessa pessoa. Eu não, a gente pode utilizar: meu santo não bateu. Não gosto da pessoa. É um conceito. Não sei por que cargas d'água para a pessoa e não gosto. Se eu permaneço com esse não gosto muito tempo, ele começa a gerar uma emoção, um desconforto. Eu não gosto dessa pessoa e sinto raiva toda vez que eu olho para ela. Era um pensamento, né? É um conceito: eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa, eu fico com raiva dessa pessoa. Continuo. Agora, além de eu não gosto dessa pessoa, eu sinto raiva dessa pessoa toda vez que eu vejo, minha musculatura toda retesa. Eu fico com a musculatura pronta para o combate. Então, eu não gosto dessa pessoa, eu sinto raiva dessa pessoa, minha musculatura começa a reteser e eu começo a sentir dores. Porque se a musculatura está tensa o tempo todo, a única coisa que vai acontecer é eu sentir dor. E aí eu começo a sentir dor porque o corpo físico ele se prepara para um combate, só que ele não tem razão para esse combate, porque ele está recebendo somente a informação: eu não gosto dessa pessoa, eu sinto raiva dessa pessoa, e a sensação que eu quero é partir para cima dessa pessoa. E aí a única coisa que o corpo físico pode fazer é se preparar para o combate, só que não tem isso. Ele não está numa situação de vida ou morte, mas ele cria essa situação dentro dele. E por fim, eu tenho... Vamos pegar uma situação bem leve. Eu tenho estados de cãibra, né? Eu penso na pessoa, eu sinto raiva, eu sinto com a musculatura tensa, e em qualquer parte do meu dia eu tenho acessos de cãibra. Só que como é que eu ligo que a minha cãibra tem a ver com aquele pensamento de não gostar com a pessoa? Se eu não percebo a minha mente, se eu não percebo o que eu estou pensando, eu não percebo que a minha cãibra surgiu justamente no momento em que eu pensei na pessoa que eu não gosto. Vira um caminho da manifestação da doença? Qual é o caminho ao contrário? Por que eu tenho cãibra? Aí eu penso na cãibra. Aí justamente no momento que eu penso na cãibra, vem a pessoa. Aí a primeira pergunta que eu faço: por que eu estou pensando nessa pessoa quando eu tenho cãibra? Aí faz o caminho contrário. Então essa pessoa me dá raiva. Essa pessoa, toda vez que eu penso nela, porque eu não gosto, me dá raiva. Se me dá raiva, eu fico com a musculatura tensa. Então, o que eu tenho que fazer? Não tenho que pensar nessa pessoa. Ignoro essa pessoa da minha mente. Não é sumo. Procuro descobrir por que eu não gosto dela. Eu não gostei dela, sei lá, ela estava com um chapéu coco na cabeça. Eu achei estranho. O meu conceito
o conceito. Resolvi o conceito, não tive mais câimbra. Entenderam o caminho inverso? Esse é um exemplo relativamente tranquilo. Ah, mas poderia ser um exemplo de uma coisa mais profunda. Poderia, mas a mecânica é a mesma. Se vocês entenderam isso para câimbra, o caminho inverso é o mesmo. Só que trilhar o caminho inverso, trilhar o caminho no inverso, é buscar o autoconhecimento, é buscar a autoinvestigação, é buscar olhar para que aquilo que nós colocamos dentro de nós talvez não sejam verdadeiros. E dependendo daquilo que foi colocado dentro de nós, sabendo que não é verdadeiro, a gente vai se confrontar com papai, mamãe, professores, pessoas queridas. Você está pronto para trabalhar um conceito que foi colocado pelo seu papai, pela sua mamãe, por um professor querido, por um pensador que você gosta, por uma pessoa que você tem um estado de reverência, a pessoa que tem relevância na sua vida? Você está pronto para poder eliminar esse pensamento que veio dessa pessoa? Porque é isso que é sair da zona de conforto. Isso que é utilizar a doença como um caminho de autoconhecimento. Então, a doença tem esses dois pontos de trilhar o caminho. Ou nós aceitamos a doença como a doença e podemos, se nós não estamos bem com o nosso campo emocional, levá-la para dentro da parte de ganhos secundários, ou nós podemos arar a nossa própria terra, retirar as pedras, fazer os sulcos, pegar as sementes, plantar as sementes, investigar nossos pensamentos, investigar nossas emoções e trabalhar isso. É um trabalho fácil? Não, não é fácil. Mas é o trabalho a ser feito. E aí quando faz, qual que é o prêmio que eu tenho? Eu não tenho mais o adoecimento. Qual que é o prêmio maior que eu vou ter? Autoconhecimento. Então, como caminho, nós temos essas duas rotas. Eu espero que tenha dado dentro de vocês pelo menos um ponto a ser pensado. Esse é um conceito e um entendimento que nós tivemos, eu e Evandro. Essa fala não é somente minha, mas é coisas que eu e ele já havíamos discutido anteriormente, em anos anteriores, sobre vivências que nós tivemos a respeito do adoecimento e daquilo que nós vimos dentro do nosso trabalho espiritual, seja dentro da psicologia do Evandro, seja dentro das terapias que eu realizo, ou mesmo dentro da sala de aula, porque eu também sou professor, de como nós podemos ou ficar dentro dos ganhos secundários, ou pegarmos isso como um estilingue, para que a gente possa ter uma vida mais plena, uma vida mais leve, uma vida mais natural. Exatamente, Vivi. Terra arada, semente plantada e regada. Então é esse que é o ponto que nós queríamos trazer para vocês na noite de hoje. Quer dizer que eu e Evandro estamos bem resolvidos com isso? Não. Não quer dizer isso. Isso quer dizer que é algo que nós estamos vivenciando ainda hoje e que nós gostaríamos de compartilhar com vocês todo o entendimento que nós tivemos do nosso caminhar até agora. Meus queridos e minhas queridas, agradecemos imensamente por toda essa troca de saberes que vocês nos deram nessa noite. Estamos imensamente gratos. Se gostaram desse nosso bate-papo, depois compartilhem essa live com quem vocês amam, com quem vocês se importam. Escrevam aqui nos comentários os seus entendimentos, vão trocar figurinhas, vão fazer
desse ponto, um ponto de crescimento para todos nós, tá bom? Então, beijo no coração, gratidão profunda, até terça-feira que vem, às 8 horas. Beijo, Ubuntu e até nosso próximo encontro.